Eu sou a professora Rose. Essa série foi pensada para orientar quem faz uso de medicações, em especial as pessoas idosas. Então, se você tem 60 anos ou mais, essas dicas são para você. Afinal, medicação é coisa séria. Eu sei que vocês devem estar ansiosos porque ainda não falamos especificamente sobre medicamentos. Tenha calma. Tudo que estamos conversando, na verdade, são cuidados para você não precisar, né, para que você não precise de medicamentos e que o seu próprio corpo possa produzir substâncias para cuidar, tratar ou até mesmo curar você quando for necessário. Agora, tudo isso depende do bom funcionamento do nosso corpo. Então, estamos, portanto, falando sobre poderosos remédios produzidos no nosso próprio corpo para nos beneficiar, para nos dar uma qualidade de vida melhor. Então, vamos para mais uma dica e reflexão sobre como tornar o nosso corpo essa fortaleza poderosa e evitar medicamentos manipulados por indústrias farmacêuticas. Preste muita atenção. Eu não estou dizendo para você parar de tomar as suas medicações de forma correta. O que estamos trazendo são dicas preciosas para que podem torná-los, né, cada vez mais saudáveis, a ponto de tomar apenas as medicações estritamente necessárias, ou quem sabe um dia, com a ajuda e orientação do seu médico, não precise mais de medicações, ok? Então, nossa dica de hoje é: tenha uma boa noite de sono. Mas o que é uma boa noite de sono? Para mim, uma boa noite de sono é quando eu consigo dormir 4 a 5 horas ininterruptas, direto. Mesmo que eu acorde às 3 horas da manhã e tenha um tempo de leitura e volte ou não a dormir, eu fico bem durante o dia. Mas existem pessoas que, se acordarem de madrugada, vão ficar ansiosas, pensando que ficarão cansadas, né? Realmente acabam ficando cansadas. Portanto, respeite o seu ritmo. Algo que pode ajudar muito a lidar, né? Você a criar rotinas e rituais. Isso porque, com a repetição dessas rotinas ou rituais, ah, nós podemos nos tornar, o nosso cérebro, ele começa a reconhecer e associar que aquele é o momento de nós dormirmos, ok? Isso é muito importante, porque o nosso corpo, 2 horas antes deste momento de nós dormirmos, ele já começa a nos preparar para esse momento, tá? Então, olha que coisa interessante, é fantástico. O corpo humano, ele é muito inteligente, tem uma arquitetura, um algoritmo muito inteligente, né? Então, nós podemos ajudar nesse processo, né? Se você tem alguma dificuldade em pegar no sono, nós podemos citar alguns exemplos de rituais ou de rotinas. Pode ser uma leitura, né? Às vezes, até algo que você já faça desde criança. Ler, por exemplo, para meus filhos, né, antes de dormir, quando estão na cama, é um hábito que eles têm desde criança, né? Porque nós sempre fizemos isso, tá? Outras pessoas gostam de tomar leite e muitas vezes associam isso àquela parte da infância também, né? Muitas mães fazem isso, antes de dormir, tomar um leite morno, um leite quente. Você pode substituir isso facilmente por uma xícara de chá, algo que você realmente goste, né? Então, pode também ouvir música, uma música agradável, fazer meditação guiada. Para mim, funciona bem a meditação. Estar bem confortável também, com roupas e cobertores adequados. Tem gente que precisa dormir de 8 a 10 horas para ficarem bem. Nós somos muito diversos. Então, tem pessoas que ficam
facilmente acordadas a noite toda e preferem dormir durante o dia. O que você precisa ficar claro nessa colocação é que uma boa noite de sono é aquela que permite que você funcione bem durante o dia, ou seja, que o não deixe lento, sonolento, mal-humorado, triste, com dificuldade de concentração, tá? E isso, claro, para muitas vezes, né, para muitas pessoas, elas têm que se adaptar. Porque imagina se uma pessoa que é noturna, ou seja, que gosta de ficar acordada durante a noite, vai dormir bem de madrugada, ela tem toda a sua vida organizada durante o dia, trabalha durante o dia, tem toda a sua vida profissional, lazer, tem filhos, escola, né? Imagina só essa pessoa, ela vai sofrer muito, não vai dar certo. É muito difícil uma pessoa noturna ter uma vida toda organizada durante o dia. Então, alguma coisa precisa ser feito. Né? Então, eu tenho que adaptar o meu modo de dormir, mudar algumas coisas nas minhas rotinas, nas minhas atividades, não é? Então, se eu tenho uma academia marcada para as 8 da manhã, mas eu sou noturno, não vai funcionar para mim. Né? Então, eu preciso conhecer como o meu corpo funciona, o que é melhor, como dormir, e às vezes a gente muda pequenas coisas, eu não sei vocês, mas, por exemplo, travesseiro, né, se for dormir em algum lugar e o travesseiro for muito alto ou for muito baixo, ai meu Deus, é difícil para mim pegar no sono, ter uma boa noite de sono. Né? A gente tem que levar junto assim o travesseiro. Né? Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Né? Então, por quê? Entre as muitas funções, por exemplo, que o Sol ele tem na nossa vida, está incluído a de funcionar como relógio. Né? Eu sempre oriento as mães de bebês pequenos, elas chegam e falam assim na consulta: ai, o meu bebê recém-nascido, ou às vezes um pouquinho mais velho, meu bebê está trocando a noite pelo dia. Eu digo para ela: olha, dentro da barriga, o bebê ele não sabia o que era dia ou o que era noite, lá não tinha uma iluminação, né? Então, quando ele sai, ele ainda está com aquele ritmo que ele estava habituado, né? Que era muito semelhante, inclusive, ao seu, tá? Então, agora você precisa mostrar para ele quando é dia e quando é noite. Então, quando a criança está dormindo durante o dia, você não deve fechar as janelas, né? Pode até te deixar só com o vidro quando está frio, quando está chovendo, não sei o quê, mas precisa ter iluminação, precisa ter luz, de preferência luz natural, porque isso vai ajudar a organizar o corpo do bebê. Né? Como eu estava dizendo, o Sol ele funciona como esse cronômetro. Né? Ele é a luz solar, né? A luz de um modo geral, ela funciona como o nosso relógio. Né? Então, uma pessoa que passa o tempo todo, 24 horas, em um local iluminado, isso não faz bem, é muito estímulo. Há uma região, né, no centro do nosso cérebro, o hipotálamo, que ele recebe informações da retina para saber quando é dia e quando é noite. E a partir daí, ele vai orquestrar toda uma série de reações químicas para nos manter alerta ou para nos dizer que é hora de descansar. Existem ainda pequenos relógios, mesmo dentro das células, que seguem ritmos parecidos. Por exemplo, o fígado. Ele ajusta o nosso tempo vital segundo o horário das nossas refeições. E, no entanto, apesar de termos mecanismos tão minuciosos, cada um de nós tem um ritmo particular, seu padrão mais ou menos característico. E o funcionamento do ritmo circadiano, que é individual, ninguém vai ter o mesmo. Tá? Então, mesmo que você seja um gêmeo idêntico,
você não terá o mesmo, certo? Então, é muito importante que cada pessoa possa respeitar, né, esse ritmo. Então, por esse motivo, por exemplo, algumas pessoas, elas são mais produtivas pela manhã e outras são mais produtivas à noite. É natural de cada um. Vou citar o meu exemplo novamente, né? Eu acordo cedo, então eu sinto sono cedo também. Nunca fui adepta a baladas noturnas, e se eu beber, então, alguma bebida alcoólica, o sono vem mais rápido ainda. Com o passar dos anos, essas características, elas só ficaram mais evidentes. Então, é fundamental que nós possamos nos organizar e respeitar, conhecer qual é esse ritmo. Tá? Ah, mas eventualmente você não fica. Sim, mas eu já sei que no outro dia eu não posso organizar ou ter coisas, uma agenda marcada para fazer coisas muito importantes, porque eu sei que a minha atenção vai estar muito menor, né? A minha concentração vai estar muito menor, eu fico mais irritadiça, certo? Então você precisa conhecer. Um aspecto importantíssimo, né, que eu quero chamar a atenção, e nós estamos falando aqui a todo momento, de você conhecer o seu ritmo, a sua forma, é muito importante, né? Quais são as suas características, desenvolver alguns rituais que ajudem você a dormir melhor, mas quando o sujeito é uma criança, quando se trata de crianças, não existe nada disso. A criança precisa dormir à noite. Por que isso? Porque é à noite que nós produzimos, quando estamos em crescimento, o hormônio de crescimento. Tá? Então, não é saudável um bebê ficar acordado, uma criança mesmo que seja maior, ficar acordada até as 3, 4 horas da manhã e depois dormir e levantar para almoçar às 15 da tarde. Ok? Então, isso não é saudável em hipótese alguma, só para que também ninguém tenha essa ideia, né? Vamos deixar o ritmo circadiano. Não, a criança precisa ser ajudada, tá? Muito cuidado com a senhora tecnologia. Né? Celulares, computadores, televisão são inimigos de uma boa noite de sono. O excesso de estímulo luminoso e as distrações, né, trazidas por esses aparelhos não permitem que você perceba adequadamente quando o seu corpo ele está pronto para dormir. Existem pessoas que dizem, eu não só durmo com a televisão ligada. Então, sua TV tornou-se o seu vício. Isso pode acontecer de fato, tá? Então, nós vamos investigar qual a causa, por que você está precisando da televisão, né? Então, a televisão, se nós pensarmos, ela é uma invenção moderna, se compararmos em relação à história da humanidade, né? Quanto tempo nós temos a televisão? Talvez um pouco mais de um século? Né? Isso é muito pouco diante de tudo que nós já vivemos em relação à história da humanidade. É legal, os aparelhos, a tecnologia nos trouxe muitos benefícios e confortos. Sim, é muito interessante, é fascinante. Né? Então, acredite, você não precisa dela para dormir. Isso pode acontecer também com outros tipos de vícios, tá? Então, lembre-se, estamos falando sobre tomar decisões melhores, tá? Que nos ajudem a ter mais qualidade de vida. A semana passada, em uma consulta, me perguntaram assim, posso tomar um gorozinho antes de dormir? Aí eu perguntei, gorozinho? O que seria um gorozinho, né? Aí a pessoa disse, eu até sabia, né, o que era um gorozinho, mas a pessoa me faz um gesto assim, tomar um vinhozinho, uma caipirinha, uma coisinha assim antes de dormir. Então vamos lá. Eu acabei de dizer, né,
que quando eu tomo uma bebida alcoólica, eu sinto sono. Então, eu sou bem fraquinha, né? E veja, ele precisa assim, de ser uma quantidade grande. Se eu tomar 100, 200 ml de qualquer coisa, eu já é o suficiente para me derrubar, tá? Então, sim, as bebidas alcoólicas, elas são depressoras do sistema nervoso. Por esse motivo, inclusive, né, nós não devemos beber e dirigir, por exemplo, porque dirigir é algo que requer atenção total, né? Que você esteja alerta o tempo todo, tá? Mas quando nós consumimos o álcool antes de dormir, né, além de ter esse efeito de dar essa sonolência, o nosso sono ele fica mais superficial. Você não consegue atingir um estágio que a gente chama de estágio REM, em que ocorre um relaxamento muscular, né? Então, você não vai dormir bem tomando álcool. O que nós recomendamos? Que você tome a sua bebida, de preferência 2 horas antes de dormir. E muito cuidado com o hábito de você beber antes de dormir, fazer disso uma rotina, porque isso pode levar à dependência. Então, bastante cuidado em relação ao uso de álcool. Né? E assim, por que eu quero chamar a atenção sobre isso? Porque muitos idosos adquirem esse vício, né? Que é prejudicial, até porque nós temos um número muito grande de idosos que fazem uso de medicação em decorrência de pressão alta, né, a hipertensão, e de diabetes. Situações em que o álcool é totalmente não recomendável, né? Então, é muito prejudicial, ok? Então, temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, não existe uma receita pronta, né? Se existisse uma dica quanto ao sono, o que a gente precisa ter em mente, que a melhor dica é conheça o seu corpo, como o seu corpo funciona melhor e respeite isso. Se você precisa, por exemplo, né, isso não é comum em todos os lugares no Brasil, mas algumas cidades, principalmente do interior, ainda tem isso, né? A gente vai até a cidade, sei lá, X, Y, e na hora do almoço todo o comércio está fechado. O que está acontecendo? Né? Fechou. É hora da siesta, tá? É hora de dormir, de descansar, do cochilo. Se você precisa desse cochilo, né? Se você precisa de descanso, às vezes a gente nem precisa dormir por muito tempo, mas precisa de um lugarzinho para você parar, descansar sua mente, relaxar por uns 30 minutos, 1 hora no máximo. O que a gente precisa fazer? Organizar a nossa agenda e priorizar o seu bem-estar. Você é a pessoa mais importante para a sua existência. Então, né, vamos lá, a gente precisa se organizar para ter um bom sono e bons sonhos. Isso é fundamental, ok? Você gostou das informações? Então, compartilhe o nosso vídeo e continue conosco na nossa série. Se você tem dúvidas, se você quer interagir, use as nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui para vocês, né, as nossas redes sociais, ok? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.